A primeira turma do Supremo Tribunal Federal alcançou maioria para barrar a ação da Câmara que protegeria o deputado Alexandre Ramagem, do PL, e ainda poderia blindar Jair Bolsonaro e outros réus naquele inquérito do golpe. O relator Alexandre de Moraes votou para manter a ação contra Ramagem por 3 crimes imputados a ele antes da diplomação enquanto deputado. Os ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino acompanharam o relator. Carmen Lúcia e Luiz Fux ainda vão apresentar seus votos na sessão que corre no plenário virtual do STF. O voto de Fux chegou a aparecer no sistema, mas desapareceu logo depois. Lara Alves, conta pra gente como está esse julgamento e então, pelo visto, o STF não vai aliviar aí para Alexandre Ramagem, né? Exatamente, Léo. Inclusive, enquanto você falava, eu acabei de receber uma mensagem aqui e o ministro Luiz Fux acabou de enviar o voto dele. Então, agora, de fato, entrou de verdade. Mais cedo tinha acontecido um erro no sistema do Supremo Tribunal Federal, mas agora já tem o voto do ministro Luiz Fux e também dos outros ministros que já tinham apresentado. Agora mesmo fica só a expectativa do voto da ministra Carmen Lúcia e a tendência é que ela também acompanhe o voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes. Bom, acho que vale a gente começar com um retrospecto para explicar sobre o que a gente está falando. Na quarta-feira desta semana, a Câmara dos Deputados votou no plenário uma possibilidade de suspender a ação penal que diz respeito ao delegado Alexandre Ramagem, que é deputado federal eleito pelo PL do Rio de Janeiro. Bom, ele é um daqueles réus da denúncia da Procuradoria-Geral da República que foi aceita pelo Supremo Tribunal Federal e essa ação penal começou a correr já no mês passado, na verdade no dia 26 de março, no Supremo Tribunal Federal. Então, o Partido Liberal, que é o partido ao qual ele é filiado, apresentou um pedido de sustação da ação penal na Câmara dos Deputados, recorrendo ao artigo 53 da Constituição. Esse artigo, a partir de uma mudança que ele sofreu no ano de 2001, prevê que os deputados que podem ser suspensas as ações penais contra os deputados por crimes cometidos depois da diplomação, ou seja, depois que eles se tornaram deputados. Pois bem, recorrendo a esse artigo, o PL protocolou esse pedido de suspensão da ação penal do Ramagem enquanto ele for deputado, ou seja, essa ação seria paralisada e só seria retomada no Supremo Tribunal Federal depois que encerrasse o período do mandato dele. Inclusive, houve uma polêmica muito grande e um entendimento de que o pedido do PL e a aprovação desse recurso pela Câmara dos Deputados possibilitava não apenas a proteção de Ramagem, mas também dos outros réus denunciados e cujas denúncias foram aceitas pelo Supremo Tribunal Federal. E aí a gente está dizendo de algo que implicaria também o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é o principal réu nessa trama golpista identificada pela Procuradoria-Geral da República e pela Polícia Federal, numa investigação que correu desde o ano de 2023, quando aconteceu o 8 de janeiro. Pois bem, a Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara dos Deputados, ao final da sessão naquela quarta-feira, promulgou essa resolução e mandou um despacho para o Supremo Tribunal Federal comunicando a suspensão da ação. O STF, então, resolveu deliberar sobre isso em uma sessão virtual a pedido do ministro relator do inquérito, o ministro Alexandre de Moraes. Então, os ministros ali da primeira turma, que é onde corre essa ação, já apresentaram seus votos. Falta agora, como eu disse, o voto da ministra Carmen Lúcia, e eles decidiram que não pode ser suspensa a ação no que tange em 3 crimes dos 5 que são imputados ao Ramagem. Bom, nesse sentido, a gente precisa explicar. Ele cometeu, segundo a Procuradoria-Geral da República, 5 crimes. São esses crimes: associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, deterioração do patrimônio tombado e dano qualificado. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é que 2 desses crimes, deterioração do patrimônio tombado e dano qualificado, aconteceram no dia 8 de janeiro de 2023, depois que ele se tornou deputado federal. A data que é usada como marco é o dia 19 de dezembro de 2022, logo depois das eleições daquele ano.
Pois bem, os outros 3 crimes, no entendimento da denúncia da PGR e também do STF, aconteceram enquanto ele ainda era diretor da Agência Brasileira de Inteligência durante o governo Bolsonaro. Ou seja, só poderia ser paralisada a ação no que tange esses 2 crimes cometidos no dia 8 de janeiro. Os outros 3 poderiam correr. Esse foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que então vai paralisar a ação no que diz respeito a esses 2 crimes, mas Ramagem segue como réu num processo ativo, numa ação penal ativa no STF em relação aos outros 3 crimes, Léo. Lara, e a gente acompanhou aí nas últimas semanas o próprio Alexandre Ramagem, o ex-presidente Jair Bolsonaro e diversas lideranças da direita divulgando assim vídeos de apoio a Alexandre Ramagem, tentando angariar aí um apoio, uma comoção maior dentro do próprio da Câmara dos Deputados em favor desse projeto que acabou sendo aprovado na CCJ. E apesar disso, apesar de toda essa comoção da liderança de direita, isso não comoveu de maneira alguma os ministros do Supremo Tribunal Federal, tanto que a gente tem essa maioria já formada, faltando apenas o voto da Carmen Lúcia, mas pelo que a gente já conhece, de acordo com o histórico que ela vem votando nos últimos anos, é muito difícil que ela seja aí um voto divergente. E a gente tem, inclusive, uma fala do Alexandre Ramagem logo após essa sessão que aconteceu na CCJ esta semana. Vamos assistir. Constitucional do 53, parágrafo 3º, é uma competência exclusiva da Câmara. Ela traz muito bem expressamente no texto que se há o recebimento de uma denúncia, a Câmara pode suscitar por meio do voto. Foi o que aconteceu aqui hoje. É um texto simples, que é uma prerrogativa parlamentar. No nosso entender, tem que ser obedecida pelo outro poder. Se um outro poder fizer uma interpretação diferente dessa, nós vamos entender aqui que é mais uma interferência sobre uma decisão desse poder. Inicialmente, quando houve essa petição do deputado Lindbergh Farias, a gente entende que o direito de petição, de ação, é de todos. Mas dentro de uma ação penal, em que a pessoa não é parte, não é ator processual, e entrar para pedir uma consulta do STF, o STF vai funcionar como um órgão consultivo dentro de uma ação penal, isso o STF não deveria ter conhecido. O que o STF fez naquele momento foi editar, republicar uma certidão que não tinha acordo com o acórdão. Então, eles fizeram um novo julgamento na constância da nossa votação. Eu entendo particularmente que houve ali mais uma interferência, que o STF ele quis desmembrar crimes sem constar no acórdão e, naquele momento da votação, quis influenciar aqui no voto do relator, no voto dos parlamentares, no presidente da CCJ e no presidente da Câmara. A Câmara dos Deputados honrou o que está na Constituição. Ali é uma prerrogativa parlamentar, é uma prerrogativa da população. Não está suspendendo apenas suspendendo uma ação, está suspendendo a prescrição. Se não tiver mais um mandato parlamentar, que é uma escolha do povo, a ação continua. Isso é uma possibilidade constitucional no caso de erros judiciais ou perseguição judicial. Então aí o Alexandre Ramagem tentando convencer a audiência dele de que a Câmara dos Deputados tem essa prerrogativa sim de o livrar de qualquer tipo de julgamento feito pelo Supremo Tribunal Federal, mas acabou sendo contrariado hoje, né, Lara? Pois é, Léo, eu queria trazer para vocês 3 interfaces desse julgamento envolvendo o Alexandre Ramagem e as repercussões dele na Câmara dos Deputados. O primeiro de tudo é que nunca foi e nunca será sobre o Alexandre Ramagem. Então, à primeira vista, a gente tem que entender que, na verdade, essa movimentação do PL pretendia sim, de certa maneira, beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro e também os outros réus que são implicados nessa trama golpista, segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto muito importante também é que nos bastidores o PL tratava essa análise do processo do Ramagem na Câmara dos Deputados, tanto na Comissão de Constituição e Justiça quanto no plenário, como um termômetro para as pautas prioritárias do partido. E, afinal de contas, qual é a pauta prioritária do PL na Câmara dos Deputados? O projeto de lei que anistia os réus e os condenados pelo 8 de janeiro. Então, eles queriam testar para saber como é que estava o clima na Câmara dos Deputados para a receptividade desse projeto. E aí a gente precisa lembrar que o PL faz movimentos diferentes. Enquanto eles ainda articulam ali com o chão de fábrica, com os deputados na Câmara,
eles também tentam pressionar o presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Mota, do Republicanos, a colocar em votação tanto o requerimento de urgência para acelerar a tramitação desse projeto da anistia, quanto o próprio mérito desse projeto. Então, eles queriam saber se existia clima, se existia espaço para que essa pressão fosse feita. Então, foi um balanço muito importante para o partido naquela quarta-feira. A votação, a aprovação da suspensão da ação penal contra o Ramagem foi também muito importante para a bancada do PL. E aí a gente tem um terceiro ponto que nesse momento a gente vê um novo tensionamento, um novo capítulo nesse livro das tensões entre o Supremo Tribunal Federal e a Câmara dos Deputados. Nesse momento, nas últimas horas pelo menos, o discurso dos deputados de direita e dos parlamentares de oposição também no Senado Federal, dessas figuras ali mais alinhadas à direita, o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, interferindo nas prerrogativas da Câmara dos Deputados. O problema é que a gente tem um entrave jurídico muito importante nessa questão, porque o entendimento da Câmara é que o legislador, quando ele aprova esse parágrafo no artigo 53 da Constituição, ele possibilita a suspensão de toda a ação penal. Então, eu ouvi de uma deputada, a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, a seguinte análise. Bom, existe uma ação penal em curso, que é a petição 12.100. Essa ação penal trata tanto do Alexandre Ramagem, quanto trata, por exemplo, de Bolsonaro e dessas outras figuras que estão ali envolvidas nesse inquérito. Por exemplo, Almir Garnier, enfim, essas outras figuras que aparecem, General Heleno, Walter Braga Neto. Pois bem, só existe uma ação penal. Então, quando o legislador fala sustação da ação, ele fala da ação como um todo, não tem como desmembrar essa ação. Então, beneficia tanto Bolsonaro quanto Ramagem. O STF não interpretou dessa maneira. Analisou que, primeiro, a única pessoa que tem prerrogativa de foro nesse momento é o Ramagem. Então, esse artigo só poderia se aplicar ao Alexandre Ramagem. E aí, o STF decidiu, então, que pode ser sustada a ação, no que tange os crimes que foram cometidos depois da diplomação, mas aqueles que antecederam o momento em que ele foi eleito deputado precisam correr no resto da ação. Então, a gente vai ver uma medição das forças, novamente, entre o Supremo Tribunal Federal e a Câmara dos Deputados, e também ver como o presidente Hugo Mota vai reagir diante dessas provocações da oposição neste momento. E aí vale lembrar que até agora, são 19 e 17 de sexta-feira, a gente não teve publicação ainda da pauta da semana na Câmara dos Deputados, o que indica que a gente pode ter sim um recesso branco na próxima semana, ou seja, uma semana de atividades paralisadas, já que o próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, não estará em Brasília. Ele viaja e passa a semana inteira que vem fora, participando de um evento em Nova York. Então, talvez isso esfrie um pouco. E acho que é importante a gente trazer aqui uma figura que tem sido muito centralizadora nessa articulação, tanto do Ramagem quanto do PL da Anistia, que foi o senador Flávio Bolsonaro. Ele ficou até tarde da noite na quarta-feira, no plenário da Câmara dos Deputados, ainda que como senador, acompanhando essa sessão, e comentou o caso do Ramagem. Vamos ouvi-lo. Vamos ouvir, então, o Ramagem. O Bolsonaro. Em primeiro lugar, dar os parabéns a todos os deputados que votaram favoráveis a essa matéria para sustar o processo penal com relação ao deputado Ramagem e com relação a todos os outros, como diz a Constituição Federal. Então, hoje a Câmara cumpre a Constituição Federal, porque ela é muito claro que esse tipo de processo, para continuar o andamento, precisa da autorização no plenário da Câmara, e fala-se na sustação da ação penal, do processo como um todo. Então, se o Supremo Tribunal Federal pode pegar um acusado que tem o foro por prerrogativa, portanto tem que ficar no Supremo, e pode puxar todos os outros acusados para a mesma ação, para o mesmo foro, para o Supremo Tribunal Federal, então, obviamente, também a interpretação que tem que ser dada a esse artigo 53 da nossa Constituição Federal é que, no caso de suspender o processo para o deputado, tem que suspender para todos os outros também que estão na mesma ação. Então, acho que é a Lei Áurea do Congresso Nacional, é um passo importante para restabelecer a nossa Constituição, a verdadeira independência entre os poderes, e que isso inspire também o Senado Federal a colaborar na pacificação desse país, garantindo também que nós possamos votar uma anistia para todos aqueles que estão respondendo injustamente a esse processo no Supremo Tribunal Federal. Obviamente também que não deveria ser o foro deles, mas estão todos aqui e cabe ao Congresso Nacional, na sua competência exclusiva, também apreciar essa anistia e aprová-la pelo bem do nosso Brasil.
Então aí Flávio Bolsonaro também defendendo veementemente esse PL da anistia. Pois é, exatamente, Léo. Inclusive, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, agora já é uma decisão bastante consolidada, faltando só o voto da ministra Carmen Lúcia, foi inclusive comemorada pelo líder da bancada do PT, o deputado Lindbergh Farias. Ele foi um dos deputados que se levantou contra a sustação da ação penal no dia da votação no plenário. Inclusive, uma outra figura que acho que vale destacar a participação nessa votação foi o deputado Rubens Pereira Júnior. Ele é um quadro muito importante do PT, ele é do PT do Maranhão, e ele representa muito bem alguns setores do partido mais moderados ali dentro da Câmara dos Deputados. Ele, inclusive, durante a votação, disse que admitia que entendia a questão da sustação da ação penal em relação ao ramagem, mas dizia que a Câmara não podia dar brechas para que a suspensão também afetasse os outros réus. Então ele defendeu nesse sentido, mas, é claro, votou contra a sustação por essa falha, por essa brecha jurídica que foi deixada no texto e também comemorou essa decisão do Supremo Tribunal Federal. O Lindbergh. Esse é um outro caminho da anistia. Eles queriam anistia antes de começar o julgamento. Uma decisão do parlamento, nas vésperas de começar o julgamento do Bolsonaro, crimes graves, assassinato do Alexandre de Moraes, do Lula, é sinceramente uma decisão vergonhosa. A gente vai recorrer à justiça, estamos vendo os instrumentos, um mandado de segurança, sim, talvez outras reclamações, porque eu tenho certeza que o Supremo vai se pronunciar. Quero lembrar que nesse caso aqui, eu vou dizer depois se vocês editam do jeito que quiser, esse instituto, trancamento de ação penal, existe desde 2001, foi uma emenda constitucional. Ele nunca foi usado. Como aconteceu agora, quando teve a denúncia do Bolsonaro, o presidente da turma, Zanin, manda um ofício para cá com a denúncia. Eu percebi que o relator era o Alfredo Gaspar e ele estava dando declarações já, antecipando que queria fazer isso, trancamento da ação penal. O que eu fiz, no dia 14 de abril, eu entrei com uma petição no Supremo, perguntando quais crimes, dos 5 crimes que foram imputados ao deputado Ramagem, quais crimes foram antes da diplomação ou depois da diplomação. Porque a Constituição é literal, só depois da diplomação. E o Supremo responde dizendo o seguinte, olha, é só para o Ramagem. Ele já fechou qualquer porta para isso. E depois disse, olha, dos 5 crimes, 2 crimes de depredação se aplicam ao Ramagem. Então a Câmara poderia. Os outros 3 não. Então, a Câmara optou por uma decisão completamente inconstitucional, inócua, mas o recado é muito ruim. É criar uma crise institucional, mais uma crise institucional contra o Supremo, no momento que o Brasil espera o início do julgamento sobre essa trama golpista que envolve até o ex-presidente Jair Bolsonaro. Lara, então para a gente amarrar esse assunto e explicar mais uma vez para os nossos espectadores. Então, com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, sem chance alguma de a Câmara beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro ou qualquer outro réu dessa suposta trama golpista. E outro ponto, a Câmara dos Deputados tem algo ainda a fazer a partir dessa decisão do Supremo? Existe algum tipo de recurso, algum tipo de outro projeto que pode ser discutido para ainda tentar livrar Alexandre Ramagem dessa investigação? Léo, hoje o único instituto possível dentro da Câmara dos Deputados é esse pedido de sustação da ação penal que já foi protocolado e já foi resolvido pelo Partido Liberal. Agora, é necessário que a gente aguarde os próximos dias para tentar entender como a direção-geral da Câmara dos Deputados, através do presidente Hugo Mota e também da advocacia da Câmara, vão interpretar essa decisão do Supremo Tribunal Federal. O que deve acontecer na sequência é: encerrada a sessão, encerrado o julgamento no plenário virtual do STF, o STF vai notificar a Câmara dos Deputados, na pessoa do ministro Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma. Então, ele remete um ofício ao presidente Hugo Mota, dizendo se
como eles vão proceder, né? O que deve acontecer é, os 2 crimes que foram cometidos no dia 8 de janeiro saem, são paralisados na ação penal, enquanto os outros 3 continuam correndo. Ele comunica isso a Hugo Mota e Hugo Mota vai ter que dar alguma resposta. E isso também sendo bastante pressionado pela bancada do PL. Então é entender agora como a direção-geral da Câmara dos Deputados e a advocacia da Câmara vão se posicionar diante desses novos desdobramentos. E os espectadores estão participando aqui, deixando o seu like e acompanhando a nossa live com muitos comentários. E sempre que a gente trata desse assunto do PL da anistia, torcida dividida. Muita gente a favor de que os deputados consigam aí livrar todos esses réus do julgamento do Supremo Tribunal Federal e outro lado dizendo que não, né? Sem anistia, dizendo que o Supremo Tribunal Federal tem que realmente fazer o julgamento e condenar os réus, se for comprovado, claro, que eles são realmente culpados. A gente tem aqui o João Dias, muito nervoso, inclusive, pedindo aí prisão para quem tramou o golpe. Também tem a participação da Vânia Santos, o Clóvis Lacerda. Hoje nós não temos o Joel, mas fica o nosso abraço registrado para ele, porque ele sempre participa todos os dias. O José Thiago também dizendo que golpe não. E Marcos participando com a gente também, o Samuel Anthony, um abraço para você, Samuel, o Joey também que está nos acompanhando. Agora no finalzinho o Joel apareceu aqui. Joel, um abraço para você, obrigado pela sua audiência. Lara, para a gente poder finalizar esse assunto do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes votou hoje também para condenar a deputada federal Carla Zambelli a 10 anos de prisão por invasão ao sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça. E o voto do ministro foi acompanhado pelos outros, nós já temos também uma maioria, né? Exatamente. A Ana Paula acompanhou durante todo o dia essa sessão virtual no Supremo Tribunal Federal e já existe maioria, sim, pela condenação da deputada Carla Zambelli e não apenas dela, como também do hacker, o Walter Delgatti Neto, que vem aparecendo repetidas vezes nesses inquéritos. Bom, ela está sendo condenada pelos crimes de falsidade ideológica e também de invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Você deve se lembrar, foi aquele caso da inserção de mandatos de prisão falsos no sistema do CNJ, inclusive, que eram assinados pelo ministro Alexandre de Moraes, e um desses mandados, inclusive, era um mandado de prisão assinado pelo Alexandre de Moraes, pedindo a prisão do Alexandre de Moraes. Então, a Zambelli nega esses crimes. Ela postou uma mensagem bastante emotiva nas redes sociais agora à noite. A banca de advogados que a representa no STF, do Daniel Leon Bialski, também se manifestou, disse que a deputada é vítima de perseguição política e agora ela pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Esse julgamento corre no âmbito da primeira turma do STF. Ela ainda pode recorrer, ela não vai ser imediatamente presa após o encerramento desse julgamento, ainda tem alguns trâmites que precisam ser resolvidos. Esses recursos ainda podem demorar até chegar o momento de fato em que ela pode acabar indo para a prisão por esses crimes que ela cometeu, segundo o Supremo Tribunal Federal. E ainda tem o outro processo, né, que é aquele porte de arma não autorizado, né? A gente está até mostrando as imagens aqui. Exatamente. Esse é um outro processo para conta da deputada Carla Zambelli, também é julgado no âmbito do Supremo Tribunal Federal e foi aquele episódio que aconteceu na véspera das eleições presidenciais de 2022, naquele mês de outubro, quando ela perseguiu um homem negro num bairro nobre de São Paulo com arma em punho. Esse processo também ainda corre no Supremo Tribunal Federal e também não teve resolução até o momento. Inclusive, recentemente, os deputados cobraram que ela fosse julgada pelos outros parlamentares no âmbito do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados por esse episódio. Claro, uma cena que eu considero muito chocante a gente assistir novamente essas imagens que aconteceram, como você bem lembrou, nas vésperas das eleições, e o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro atribui a esse fato ele ter perdido as eleições em 2022, né? Porque já tínhamos o episódio uma semana antes lá do dirigente, que eu esqueci o nome dele agora, que chamou lá de Xandão e saiu atirando na Polícia Federal, Lara? Roberto Jefferson. Isso, Roberto Jefferson, que causou aquela comoção toda quando ele seria preso, atirando nos policiais federais, inclusive ferindo alguns dos agentes. Uma semana depois, a gente teve esse fato Zambelli e o ex-presidente Jair Bolsonaro atribui a esses dois fatos aí ele
ter perdido também as eleições em 2022.